Você já ouviu falar de um truque de solo tão poderoso que foi proibido não porque falhou, mas porque funcionava bem demais? Em meados do século XIX, agricultores em toda a Europa e América descobriram um método que poderia transformar terras estéreis em solo fértil quase da noite para o dia. Campos que antes tinham dificuldade de repente produziam duas ou até três vezes a colheita habitual. Para famílias que dependiam de cada saca, era nada menos que um milagre. E ainda assim, essa prática foi proibida. Foi rotulada como perigosa, insalubre e até ultrapassada. Não porque não funcionava, mas porque funcionava tão bem que ameaçava os novos sistemas de agricultura industrial e fertilizantes. Aqui está a reviravolta. Os princípios por trás desse truque proibido ainda são válidos hoje. Com a ciência moderna e práticas seguras, os jardineiros o estão redescobrindo, alcançando resultados que nem o composto consegue sempre igualar. Então, se você já lutou contra um solo argiloso teimoso ou ficou impaciente esperando o composto maturar, fique comigo. Ao final, você saberá como adaptar esse método antes proibido no seu próprio quintal e por que ele ainda detém o poder de superar o composto. O século XIX foi um divisor de águas para a agricultura. As populações estavam explodindo, as cidades estavam ficando lotadas e as terras agrícolas férteis estavam cada vez mais difíceis de manter. Agricultores em toda a Europa e América estavam desesperados. Eles precisavam de uma maneira de manter seu solo vivo. Algo barato, confiável e poderoso. Foi quando eles recorreram a uma solução que era tão simples quanto chocante. O que as pessoas chamavam de night soil, dejetos noturnos. Ora, essa ideia não era nada nova. Na verdade, em toda a Ásia, especialmente na China, Coreia e Japão, era uma prática comum há séculos. Os agricultores de lá coletavam dejetos humanos, envelheciam ou tratavam cuidadosamente e depois os devolviam aos campos. Nada era desperdiçado. O que saía do corpo voltava para o solo, alimentando a próxima colheita. Historiadores frequentemente acreditam esse ciclo por manter as terras agrícolas chinesas férteis por milhares de anos sem fertilizantes químicos. No período Edo do Japão, os dejetos humanos eram considerados tão valiosos que se tornaram uma mercadoria. Famílias ricas podiam realmente vender seus dejetos para mercadores que os entregavam diretamente ao campo. Alguns agricultores chegavam a competir por contratos com certos bairros porque o suprimento era visto como essencial para altos rendimentos. Enquanto isso, na Europa, o sistema parecia um pouco diferente. Por volta de 1800, cidades como Londres estavam superlotadas, assim como o problema do descarte de resíduos. É aqui que entravam os infames homens do adubo noturno, Night Soil Men. Trabalhando sob o manto da escuridão, eles esvaziavam penicos e fossas, transportando o conteúdo para fora da cidade. Sua carga era então espalhada nos campos, onde transformava terras esgotadas em solo rico e produtivo. E aqui está a parte surpreendente. Funcionava incrivelmente bem. Culturas alimentadas com dejetos noturnos frequentemente superavam aquelas nutridas por esterco tradicional ou composto. Os agricultores relatavam espigas de grãos mais cheias, vegetais mais saudáveis e colheitas tão abundantes que mal podiam acreditar. Para comunidades em dificuldade, isso não era apenas um fertilizante, era uma tábua de salvação. Uma prática que podia significar a diferença entre uma colheita rala e uma temporada de fartura. Mas como você pode imaginar, nem todos estavam comemorando. A história do Night Soil logo tomaria um rumo mais sombrio. Então, por que esse método milagroso, aquele que dobrava as colheitas e mantinha os solos prósperos, foi eventualmente proibido? As razões não foram nada agrícolas, foram sociais, políticas e médicas. À medida que as cidades se tornavam mais densas no século XIX, o saneamento rapidamente se tornou uma crise. Imagine as ruas lotadas de Londres, Paris ou Nova York, com milhares de pessoas dependendo de penicos e fossas. Quando os resíduos não eram manuseados adequadamente, eles não apenas cheiravam mal, contaminavam rios, poços e suprimentos públicos de água. O resultado foi mortal. Ondas de cólera, tifo e disenteria varreram os bairros,
ceifando dezenas de milhares de vidas. Compreensivelmente, a opinião pública começou a mudar. Os agricultores sabiam que os dejetos noturnos funcionavam, mas os habitantes das cidades e as autoridades os viam como um foco de doenças. O próprio sistema que sustentava os campos agora parecia uma ameaça à saúde humana. Os governos responderam com reformas abrangentes. Na Europa e na América, projetos de obras públicas massivas construíram novos sistemas de esgoto para afastar os resíduos, longe dos olhos, longe do coração. Em vez de serem reciclados de volta para as terras agrícolas, os nutrientes eram despejados em rios e oceanos. E justamente quando essa mudança estava acontecendo, uma nova força entrou em cena: os fertilizantes químicos. No final do século XIX, depósitos de nitrato chileno estavam sendo minerados e enviados para todo o mundo. Logo depois, no início do século XX, o processo Haber-Bosch revolucionou a agricultura ao criar nitrogênio sintético em escala industrial. Pela primeira vez na história, o fertilizante podia ser produzido em massa em fábricas, prometendo conveniência, uniformidade e grandes lucros. As empresas químicas não perderam tempo em promover seus produtos. Elas rotularam a agricultura baseada em resíduos como ultrapassada, insalubre e até perigosa. Sua mensagem era simples: por que depender de algo sujo e arriscado quando você pode comprar fertilizante em uma embalagem limpa? O marketing funcionou. Os agricultores começaram a se afastar dos dejetos humanos, não porque falharam, mas porque a sociedade e a ciência estavam sendo direcionadas para um novo rumo. No início do século XX, essa prática, outrora essencial, quase desapareceu da agricultura ocidental. O que sustentou civilizações por séculos era agora descartado como retrocesso. E ainda assim, a verdade permanecia. Quando manuseado adequadamente, era uma das ferramentas de fertilidade mais eficazes já usadas. Aqui está a ironia. Mesmo enquanto os governos proibiam os dejetos noturnos, agricultores e cientistas sabiam exatamente o quão eficazes eles eram. Pegue a urina humana, por exemplo. Fresca e manuseada adequadamente, ela contém quase a mesma quantidade de nitrogênio que muitos fertilizantes comerciais que você encontra em uma loja de jardinagem hoje. E não para por aí. A urina também é rica em fósforo e potássio, entregues em formas solúveis que as plantas podem absorver quase imediatamente. Não é de admirar que os agricultores outrora a chamassem de ouro líquido. Agora vamos comparar isso ao composto. O composto é uma ferramenta maravilhosa. Ele enriquece a estrutura do solo, melhora a retenção de água e alimenta os micróbios do solo ao longo do tempo. Mas o composto é lento. Pode levar meses para se decompor e, quando finalmente acontece, seus nutrientes são liberados gradualmente. Isso é excelente para a saúde do solo a longo prazo, mas não consegue igualar o impacto imediato e concentrado que a urina diluída ou os dejetos envelhecidos proporcionavam. Na verdade, alguns jornais agrícolas do século XIX não mediam palavras. Eles escreviam que a urina podia superar o composto porque fornecia às plantas o que elas precisavam, exatamente quando precisavam. Para um agricultor familiar em dificuldade no século XIX, essa diferença podia significar tudo: uma colheita rala ou uma mesa cheia de comida. E a evidência não era apenas anedótica. Em partes da Ásia, onde os sistemas de dejetos noturnos permaneceram em vigor, as terras agrícolas continuaram férteis por séculos, geração após geração. Enquanto isso, na Europa e na América do Norte, onde a prática foi abandonada e os solos foram forçados com fertilizantes químicos, a fertilidade frequentemente subia rápido, mas depois caía na mesma velocidade, levando a ciclos de auge e queda. Mesmo hoje, pesquisadores testaram fertilizantes à base de urina contra misturas comerciais e encontraram resultados comparáveis, às vezes até superiores, para folhosas, milho e brássicas. E quando combinada com composto, o efeito é ainda mais forte. Um equilíbrio de nutrientes, de liberação rápida com matéria orgânica de longa duração. Então, sim, o composto é excelente, mas em termos de crescimento puro e rápido das plantas, o truque de solo proibido do século XIX realmente tinha poucos rivais. E é por isso que os agricultores que o usavam confiavam plenamente nele.
mesmo enquanto os legisladores tentavam varrê-lo da existência. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Ninguém está sugerindo que voltemos aos dias de carregar baldes de resíduos brutos para fora de nossas casas. Isso seria inseguro, insalubre e contra todos os padrões de saúde pública que temos. Mas e se, em vez de descartar a ideia inteiramente, olhássemos para os princípios por trás dela? É exatamente isso que jardineiros modernos e cientistas do solo estão fazendo. Eles estão perguntando: como podemos reciclar nutrientes com segurança da mesma forma que nossos ancestrais faziam, sem os riscos que tornaram os dejetos humanos tão controversos? A primeira e mais simples resposta é o fertilizante de urina diluída. Quando está fresca, a urina é estéril. Dilua-a com água, geralmente na proporção de 1 parte de urina para 10 partes de água, e você terá um fertilizante líquido gratuito e de ação rápida. Os jardineiros o usam em plantas exigentes como milho, couves e tomates com excelentes resultados. Alguns são ainda mais suaves, na proporção de 1,20 para mudas delicadas ou plantas em vasos. A chave é regar o solo, não as folhas, e alternar onde você aplica para que os nutrientes não se acumulem demais em um só lugar. A segunda abordagem são os banheiros de compostagem e sistemas de humanure, composto humano. Isso pode soar futurista, mas já é praticado em todo o mundo. Ao compostar dejetos humanos por pelo menos 1 ano em altas temperaturas, todos os patógenos prejudiciais são destruídos. O que resta é um húmus escuro e esfarelado, que parece e cheira exatamente como um rico composto de jardim, só que com maior densidade de nutrientes. Comunidades autossuficientes, ecovilas e fazendas regenerativas estão usando esses sistemas com sucesso, transformando o que antes era descartado a um recurso valioso para o solo. E há também projetos em larga escala, como a reciclagem de urina, Pia Cycling, em Vermont. O Rich Earth Institute criou um programa onde voluntários doam sua urina. Ela é higienizada, processada e devolvida às terras agrícolas. Seus estudos mostram rendimentos de colheita impressionantes, custos de fertilizantes mais baixos e uma redução significativa na necessidade de insumos sintéticos. Imagine o impacto ambiental se mais comunidades seguissem o exemplo. Menos dependência de fósforo minerado, menos produtos químicos e solos mais saudáveis. A grande lição aqui é o equilíbrio. O composto continua essencial para a estrutura, retenção de umidade e vida microbiana. Mas quando você combina os benefícios de longo prazo do composto com a liberação rápida de nutrientes da urina diluída, você cria uma combinação imbatível que alimenta suas plantas hoje, enquanto constrói a base para o amanhã. Não se trata de retroceder, trata-se de pegar a sabedoria atemporal, adicionar a ciência moderna e criar maneiras mais seguras e inteligentes de cultivar de forma sustentável. Agora vamos trazer tudo isso para a Terra, literalmente. A grande questão é: como os idosos, especialmente aqueles que cultivam em casa, podem usar essas lições de forma segura e prática? A boa notícia é que você não precisa de equipamentos especiais, levantamento de peso ou aparelhos caros. Com apenas um regador, um pouco de água e alguma confiança, você pode colocar essas ideias milenares em prática. Aqui estão algumas dicas práticas e amigáveis para idosos para começar. Dica 1. Comece pequeno. Se a ideia parecer nova ou até um pouco desconfortável, comece com apenas um canteiro ou algumas plantas em vasos. Dilua a urina fresca em cerca de 1 parte de urina para 10 partes de água e aplique no solo ao redor de plantas exigentes como tomates, milho ou abóboras. Observe de perto ao longo de algumas semanas. Muitas vezes você verá folhas mais verdes e um crescimento mais forte em pouco tempo. Dica 2. Sempre dilua. Esta parte é crucial. A urina pura é muito forte e pode queimar raízes delicadas, especialmente em vasos ou canteiros elevados. Mantenha a proporção de 1:10 para a maioria das culturas de jardim, ou seja mais suave com 1:20 para mudas e plantas em vasos. Na dúvida, adicione mais água. Dica 3. Alterne as aplicações. Não despeje no mesmo lugar toda semana. Mude de lugar no seu jardim,
para que os nutrientes permaneçam equilibrados e nenhuma área fique sobrecarregada. Pense nisso como uma rotação de culturas para o seu fertilizante. Dica 4. Combine com carbono. O nitrogênio é poderoso, mas funciona melhor quando equilibrado. Se você usou cobertura morta com palha, folhas secas ou lascas de madeira, despeje sua solução diluída diretamente sobre eles. O carbono absorve o nitrogênio, evitando a lixiviação e mantendo-o disponível para suas plantas por mais tempo. Dica 5. O tempo importa. Aplique nas horas frescas da manhã ou da noite. Isso evita a evaporação e dá às suas plantas tempo para absorver os nutrientes sem estresse. Além disso, torna o processo mais confortável para você também, sem precisar se abaixar sob o sol do meio-dia. Dica 6. Não pare de compostar. O composto ainda é a base de um solo saudável. Ele adiciona estrutura, alimenta os micróbios do solo e garante a fertilidade a longo prazo. Pense no composto como a dieta constante do seu jardim e na urina diluída como o reforço vitamínico que acelera as coisas. Juntos, eles criam equilíbrio. Dica 7. Mantenha a segurança. Se você estiver explorando banheiros de compostagem ou sistemas de humanure, siga sempre as diretrizes de segurança. Isso significa usar luvas, manter as pilhas de resíduos quentes e bem gerenciadas e dar a elas um ano inteiro para se decomporem antes do uso. A segurança não é apenas importante, é o que torna essa prática responsável e sustentável. E aqui está algo especialmente importante para os idosos. Este método é leve para o corpo, sem sacos pesados de fertilizante para carregar, sem trabalho extenuante. Um regador e uma curta caminhada pelo jardim é tudo o que basta. Em troca, você obtém plantas mais saudáveis, colheitas melhores e a satisfação de usar os recursos com sabedoria. Para muitos de nós, a jardinagem é mais do que apenas comida. É sobre bem-estar. Ela nos mantém em movimento, nos mantém conectados à terra e nos dá alegria. E com essa abordagem, você não está apenas alimentando suas plantas. Você faz parte de um ciclo que remonta a milhares de anos. Um que ainda funciona com a mesma força hoje. Então, qual é a verdadeira lição aqui? A história deste truque de solo proibido não é apenas sobre fertilizantes. É sobre ciclos. A natureza não joga nada fora. Cada folha caída, cada gota de chuva, cada pedaço de matéria orgânica alimenta a próxima geração de crescimento. É um círculo perfeito de renovação. Quando a agricultura industrial quebrou esse ciclo, despejando nutrientes em rios e substituindo-os por produtos químicos, perdemos mais do que a fertilidade do solo. Perdemos a resiliência, perdemos o equilíbrio e, de muitas formas, perdemos nossa conexão com a terra. Mas aqui está a beleza. Como jardineiros, temos o poder de restaurá-la bem em nossos próprios quintais. Com pilhas de composto, culturas de cobertura, camadas de cobertura morta e até mesmo um simples regador de urina diluída, podemos fechar o ciclo. Podemos alimentar o solo, fortalecer nossas plantas e depender menos de fertilizantes caros comprados em lojas que vêm em sacos plásticos. E talvez seja por isso que a lição ressoe ainda mais profundamente conosco em nossos anos posteriores. Entendemos a paciência, entendemos a sabedoria e sabemos o valor de usar o que já temos em vez de desperdiçá-lo. Por que jogar fora recursos quando eles podem ser transformados em abundância? Os agricultores do século XIX podem ter sido proibidos de usar este truque, mas somos livres para adaptá-lo com segurança, responsabilidade e sabedoria. E quando o fazemos, nos reconectamos com uma verdade atemporal. A fertilidade não vem de um saco. Ela vem de honrar os ciclos da vida. Se esta jornada pela sabedoria esquecida do solo inspirou você a repensar como nutre seu jardim, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir a história que tentaram enterrar e a semear as sementes para um futuro mais resiliente. Junte-se à nossa comunidade de cultivadores hoje. Vamos cultivar a terra juntos. O próximo tesouro do conhecimento antigo será revelado em breve.